Voltamos então, continuando então o nosso especial de 2 partes sobre a obra a obra mais visceral, eu acho, do Gaspar Noé, as 2 obras, né, Carne e Sozinho contra Todos. Eu acho que rivaliza somente com o Irreversível em termos de filme cru, né, e chocante. E coincidentemente, são os 3 primeiros filmes dele, né, então dá a entender que ele ficou um pouco mais leve aí no decorrer dos anos, exatamente, né. Então, vamos falar então agora sobre o final da história do açougueiro, o final até então, que é Sozinho contra Todos. O filme ele começa com uma provocação filosófica, que inclusive a gente vai ver no clímax, né? Isso. Uma referência filosófica do Gaspar Noé, que 20 anos depois quase, né? Ele trouxe 20 anos depois quase, o clímax é de 2018, né? Isso. Que é Nietzsche, né? Nietzsche é uma referência explícita do Gaspar Noé, inclusive nas entrevistas que ele dá, nos filmes, ele coloca essa referência nos filmes, né, em alguns momentos. E, para quem não sabe, Nietzsche é um filósofo alemão, na segunda metade do século XIX, e toda a obra filosófica do Nietzsche é sobre uma tentativa de entender o que de fato é um fenômeno moral. De modo simples, na filosofia a gente fala que moral é aquele campo que estuda o que é o bom e o que é o mal. Até o Nietzsche, a gente falava que o bom e o mal são absolutos, ou seja, não importa quanto tempo passa, o bom, o mal é mal. Com o Nietzsche, a gente descobre que não, cara. Tipo, aquilo que é bom para um plebeu do século XII na Alemanha não é bom para um brasileiro do século XXI. Muda a relação, muda a cultura, muda uma porrada de coisa. E o Nietzsche está tentando entender né, ele descobre isso e está tentando entender como é que se constrói os valores morais de bom e de mal e parará. Tem uma frase muito famosa do Nietzsche, que aí já nos permite fazer a ligação com o Gaspar Noé, que é a seguinte, né? Nietzsche fala bem claramente, se não me engano, em Além do Bem e do Mal. Posso estar errado no livro, mas o Nietzsche fala essa citação. Não existe fenômeno moral. Existe interpretação moral dos fenômenos à sua volta. Ou seja, os fenômenos que acontecem são neutros. Se não tiver um ser humano para julgar a ação, todas elas têm o mesmo peso. Quem vai dizer se uma ação é boa ou má, se ela pode ser cometida ou não, é o ser humano que está observando ela. É o que o Gaspar Noé tenta fazer nesses 2 filmes, né? Tipo, meio que pressionar o espectador a tomar uma atitude sobre o filme, né? Tipo, julgar o filme que está assistindo, e assim começa o filme. O filme começa com 2 pessoas no bar, uma delas armada, dizendo tipo, a moral burguesa não serve pra nada, porque a moral é um jeito que as pessoas usam para nos dominar, nós os pobres, e eu não preciso de moral porque eu tenho minha própria justiça. Aí saca um trabuco, né, cara? Saca uma arma e fala, minha justiça, quem pode fazer justiça não precisa de moral. E é uma frase boba, cara, mas assim, tem muita gente que pensa assim, né? Com certeza. Tem muita gente que acha que porque tem poder, seja de uma arma de fogo, ou tem poder do dinheiro, ou tem poder político, cara, eu tô acima do bem e do mal, velho. Qualquer tipo de poder, né? Sabe? Qualquer tipo de poder. As pessoas que não têm o que eu tenho não podem julgar o que eu faço. Por exemplo, a gente pode pegar um exemplo, uma blogueira, que eu não vou citar o nome, obviamente, que é influenciadora aí há bastante tempo já. No início da pandemia, quando a coisa realmente ali abril, maio do ano passado, o negócio estava fervendo ali, né? Meio do ano. Ela fez uma festa, um monte de gente usando a seguinte frase. Vou dar uma aliviada, porque senão o YouTube dá flag. Dane-se a vida. Ela não falou dane-se a vida, vocês entendam como, enfim, né? Sabe quem? Com certeza sabem do que eu tô falando, né? Cara... Foi zoado, né, cara? Tu é jovem, tu é bonita fisicamente, tu é rica, com um monte de gente, tu é influenciadora digital, então um monte de gente que te segue. Quem que te dá o direito de fazer um troço desse numa época onde pode ser que tu não fique doente ou os teus familiares não fiquem doentes, mas que tu vai carregar aquela porcaria daquele vírus pra um monte de gente, os teus empregados vão pegar aquilo ali possivelmente e a pessoa não vai estar nem aí pra o que vai acontecer com os empregados. Então o que te dá esse poder de fazer um troço desse? É uma arma de fogo só que mata? É um carro de luxo só que mata? É uma faca só que mata? Esse tipo de atitude mata também. Mata. Né? Assim como machismo mata, racismo Exato. mata. Sabe, tem tanta coisa que mata, né, cara? Uma obra como Sozinho contra Todos, eu acho que o Gaspar Noé carrega essa questão da moralidade para outras obras dele, inclusive obras contemporâneas, né? Eu digo contemporâneas porque o Sozinho contra Todos passa em décadas passadas, né? E mostrando realmente isso, né? A respeito das ações desprovidas de moralidade, né? Como Enter the Void, vocês vão ver,
possivelmente vai ser o nosso próximo episódio, vocês vão ver esse assunto sendo tratado nos tempos atuais, né? Perfeito. E é legal que o Gaspar Noé, em todos os filmes, portanto, o Sozinho Contra Todos não é exceção, ele não é um diretor que diz assim, isto é errado. Ele mostra, né? Ele mostra. Uhum. E ele mostra de um jeito tão chocante que se você continuar assistindo, você vai ter um julgamento sobre aquilo. Você vai dizer, isso é legal, isso não é. Então, tipo, é um diretor que respeita o seu público. Sim, aparentemente parece que ele não respeita, né? Aparentemente não. Mas respeita muito mais que muito outros, diretor, né? porque ele não, comparando aqui, por exemplo, eu sei que a comparação deve ser muito esdrúxula, mas comparando, por exemplo, o Gaspar Noé com o Christopher Nolan. O Nolan, ele te diz o que pensar do filme inteiro. Tanto que no Interestelar o cara explica pra um robô. Porra, cara, tá ligado? Não faz sentido nenhum, né? O Nolan não te dá, o Christopher Nolan não te dá nenhum centímetro de possibilidade de interpretar o filme de um outro jeito que não o dele. Uhum. Tipo, o filme é meu, é do meu jeito, você vai entender o que eu quero. E o Gaspar Noé é o contrário, tá ligado? Uhum. Tipo, aqui tá o filme, é isso aqui mesmo, essa maluquice, pensa o que você quiser, do jeito que você quiser, e se você não terminar de assistir o filme, eu também não tô nem aí. Nesse filme, por exemplo, que é o Sozinho Contra Todos, na última parte do filme, aparece uma mensagem, né, vermelha na tela, dizendo você tem 30 segundos para abandonar a sala do cinema. Uhum. E começa um cronômetro a contar. Uhum. Porque o que vem depois, acho que a parte de tudo que eu vi do Gaspar Noé é a coisa mais horrível. Sim. Essa cena, cara, me deu um mal-estar físico, tá ligado? E, cara, isso é assim, ó, uma coisa que eu fico... É um diretor que usa técnicas muito diversificadas nas suas obras. Em Enter the Void a gente vai falar a respeito disso. Irreversível ele usa técnicas também, outros tipos de técnicas. Em Clímax ele usa outros tipos de técnicas e todas elas com o intuito de quebrar a quarta barreira e de quase que como se ele estendesse uma mão para fora da tela, uma mão invisível que nos fizesse ficar mal e chocado de uma maneira a mais com aquilo. Na carne, na né? Carne, exatamente. É um dos poucos cineastas que consegue fazer isso hoje em dia, né? No passado tinha tantos aí que faziam, Pasolini fazia também, e outros, entre tantos, mas ele trabalha muito bem isso, né? Essas técnicas, como eu disse, a gente vai falar melhor no... São técnicas cinematográficas que, assim, o cara tem que ser um baita de um diretor pra conseguir manjar de fazer, né? Com certeza. O cara não é pegar uma câmera e sair gravando e tal, sabe? E, bom, enfim, Sozinho Contra Todos a gente começa acompanhando o açougueiro logo depois, alguns anos depois do último filme. Ele tá vivendo com a dona do restaurante lá e vivendo uma vida horrível, né? Ela é uma pessoa, a gente percebe que ela é uma pessoa com bastante problemas, acho que até inclusive com alguns problemas mentais, né? Um certo ar até bem infantilizado, né? Exato. Ela vive com a mãe, ele mora com a mãe, com a sogra e com ela. E ela tá grávida. Ele já tá rejeitando a criança antes mesmo da criança nascer. Ele tem ainda aquela conexão muito forte e um tanto quanto assim, destrutiva e grotesca com a própria filha. Mas ele dá a entender que ele é proibido de ver ela. É proibido de ver ela, né? Exato. Tem um lance, assim, que eu captei do porquê que ele não por que ele rejeita esse filho que vai vir, né? Uhum. O personagem do açougueiro, ele vai passando por uma experiência existencial que, mais uma vez, ela é semelhante, mas não assim, não é nada idêntica à do Roquetan. Uhum. Roquetan, pra quem não sabe, ele é o personagem principal de um livro do Sartre, chamado A Náusea. Roquetan, A Náusea é o primeiro romance que o Sartre escreve, e nas palavras do próprio Sartre, foi o romance que ele escreveu, o melhor livro dele, foi também o seu primeiro. O Roquetan, ele é um burguês clássico, tem dinheiro, enfim, vive a vida bem na maciota. E o Roquetan, ele tem uma crise existencial durante o livro, que é exatamente se perguntar, cara, por que a gente tá vivo, velho? Né? Tipo, eu acho que, assim, se você, né, se dedica a pensar sobre coisas mais profundas, né, acho que em algum momento todo mundo vai acabar se deparando com isso, né? Por que a gente tá vivo? Qual o sentido da vida? Qual o sentido da vida? A gente tá aqui pra quê, velho? Pra nascer, crescer, pagar conta, ficar velho, fraco e morrer? Não tem nada além disso, sabe? O Roquetan passa por isso. Só que aí, assim como o açougueiro também passa. O que é o niilismo, né? O que é o niilismo. É o niilismo. Qual que é a diferença, né? A diferença é que o Roquetan, ele dá a volta. Ele se perde para se encontrar através do sentimento que o Sartre chama de a náusea, que é tipo quando a existência dá um murro e fala, cara, realmente, parece que não tem sentido nenhum, você tem que dar um jeito, tá ligado? Você tem que ver de alguma forma, entendendo isso, e aí, o que você faz no passo seguinte é um problema seu. O personagem do açougueiro tem o mesmo processo.
porque a gente tá vivo é pra sofrer, porque ele tem uma vida desgraçada, tudo sofrido, a gente tá aqui passando fome, a minha mulher aqui não gosta de mim, eu também não gosto dela, eu vou morrer pobre, não sei o que, miserável e destruído, e meu filho vai ter a mesma coisa? Tipo, não quero. Ele começa a negar pro filho porque ele acha que essa criança que vai nascer vai repetir a vida dele. E como ele não gosta da vida que ele leva, porque tá entregue ao niilismo, né? Ao nada, ele também não quer que o filho passe por isso. O que é uma negação completa da existência humana. Tipo, talvez isso faça o personagem do açougueiro tão terrível. Exato. É um cara que não quer nada. Ele deseja a morte e se ele puder matar as pessoas que ama, melhor. Porque ele acha que matando as pessoas que ele ama, ele tá fazendo um favor pra essas pessoas, mano. É um tipo de perturbação muito perigosa. Perigosíssimo. Ele carrega... Bom, enfim, ele não contente ali com a vida que ele leva e na cabeça dele sendo ridicularizado por algumas classes de pessoas na sociedade e que a gente percebe no decorrer do filme que não, na realidade... Ele só é maluco, né? Ele que é o problema. Ele acaba agredindo a própria esposa e vai embora. Ele volta pro subúrbio de Paris, onde ele morava na carne, lá no primeiro filme. E volta pra lá tentando realmente, na cabeça dele, reconstruir a vida, né? Arrumar um novo emprego e etc. Como ele é desprovido desses recursos sociais, ele não consegue. O dinheiro vai acabando, ele consegue uma arma. Pouco a pouco ele consegue uma arma e chega num ponto que, cara, a única coisa que ele tem na cabeça dele é: eu tenho que matar quem foi preconceituoso comigo, na cabeça dele, né? Preconceituoso, quem me negou emprego. Né? E daí ele chega numa outra ideia, que é isso que o Rafael falou: eu tenho que privar a minha filha, tenho que evitar que a minha filha passe pela mesma coisa que eu estou passando. Mas em um redemoinho de loucura, de insanidade, que realmente causam bastante incômodo na gente. Essa parte é pesadíssima, assim, porque ele tá tendo uma não chega a ser uma alucinação, mas tá tendo uma avalanche de pensamentos, né? O personagem tá pensando só coisas terríveis. Aí ele fala, tipo, por que ao invés de eu matar o cara e matar o outro, eu não me mato, logo acabou com isso? Ele fala, não, se eu me matar, a minha filha, a Cíntia, né? Se eu me matar, a minha filha vai acabar virando uma moradora de rua e ela vai ser estuprada por todos os bêbados de Paris, eu não posso permitir isso. Então, se eu não posso permitir, qual que é o único jeito que eu tenho de não permitir minha filha? É matando minha filha. Olha a perversidade, cara. Sim. Sabe? Olha o grau de perversidade. Mas essas linhas, é interessante porque essas linhas de raciocínio totalmente torpes, eu já escutei pessoas de uma linha mais radical de pensamento falando isso. Eu já vi também, cara. Entendeu? Eles dizem assim, por exemplo, mas como é que eu vou... tá errado ter cotas nas faculdades porque os negros vão tirar as chances do meu filho de ter de estudar numa faculdade. Cara, isso não faz sentido nenhum. Tu tá vendo a coisa de uma maneira extremamente prosaica, extremamente simplória. É a inversão total da situação, né? O indivíduo não lembra de que a gente passou por mais de 300 anos de escravidão, onde há 100 e poucos anos só os negros estão libertos, e que há de ter um tipo de compensação histórica na sociedade, não só a sociedade brasileira, mas a gente tá aqui no Brasil, né? Para o povo negro. Então, assim, o indivíduo que fala esse tipo de coisa, cara, ele não tá nem aí. A única coisa que ele quer saber é: o meu filho não vai ter essa chance. Quando, na realidade, muitas vezes o filho desse indivíduo termina lá em, sei lá, 100º lugar na lista da prova lá da faculdade. Né? E ele nunca teria, de nenhuma forma, nenhuma chance. Ele foi mal, né, cara? Ele foi mal, entendeu? Exato. E, cara, assim como esse desejo de assassinar, esse desejo que o açougueiro tem, nós, por exemplo, que somos do mundo das artes marciais, mas modéstia à parte, o Rafael e eu, nós somos meio que as ovelhas negras do mundo das artes marciais, porque, cara, a gente não carrega esses comportamentos insanos. Que é tão comum, né, cara? Que são tão comuns, né? Porque muitas vezes o cara que é artista marcial, não tô dizendo todos, né? Assim, existem outras pessoas como nós. Eles incorporam aquilo ali da opressão ao mais fraco 24 horas por dia. E a gente já escutou pessoas desse mundo falando assim, tipo, cara, eu tenho que ter uma arma pra proteger a minha família. Os caras botam no Instagram a foto do Liam Neeson lá e tipo assim, não, porque um homem quando perde a sua família já está livre de qualquer moralidade, pode se defender, pode matar. Cara, né? Não, cara. E a que nível de loucura tu tem que botar isso no Instagram, velho? De modo bem simples. Não. Exato, cara, exato. Não.
Tipo, você vive em sociedade, a vida não é desse jeito que acontece. Nem um pouco. Tu não é o Liam Neeson, tu não é o John Wick. Aqui não é um filme, né? A vida não é um filme. Provavelmente tu segue uma arma na rua que vai te matar. Vai te matar, exato. Ou vai ser preso. Ou vai ser preso, ou vai te matar só pra pegar a arma, às vezes. Perfeito. Ou você vai se matar porque não vai saber usar arma. Não vai saber usar arma. Não vou dizer o nome, mas tem um político famoso que adora a arma, que tava um dia na rua com sua arma andando E foi assaltado e o bandido roubou a arma dele, né? Eu não vou dizer o nome desse político, mas quem souber, que saiba, tá ok? Exatamente. Ó, aqui naquele artigo que a gente falou da semana passada, né? Só relembrar o nome do artigo é O Corpóreo e a Erupção da Bestialidade em Carne e Sozinho contra Todos, de Gaspar Noé. É um artigo escrito por Josete Alves de Souza Monzani, Mário Sérgio Righetti, ambos, né, se formaram pela PUC. A professora Josete, ela dá aula inclusive no mestrado em imagem e som da Unicamp, né? Eles fazem uma associação entre o Bataille, que é um filósofo francês, tido como maldito até, porque ele fala de coisas bem, bem diferentes, e o Gaspar Noé, que também é considerado um cineasta maldito em alguns aspectos, né? Olha só o que elas falam aqui, deixa eu pegar a referência, só pegar aqui, aqui. Remetendo ao pensamento de Georges Bataille, o cineasta franco-argentino Gaspar Noé obriga o público a testemunhar uma imagem que excede a possibilidade do olhar, daquilo que é, como diz Bataille, né, um texto de 1937, aquilo que é intolerável de ver. E que por isso pode evocar uma crise nas concepções morais e éticas do espectador. Tipo, cara, o que eu tô assistindo? Que maluquice é essa? E se alguém me pegar assistindo isso? Isso, sabe? Não, isso é uma coisa que eu me chama a atenção, porque assim... Como é que eu explico pra alguém esse filme? Exato. Às vezes quando eu comento o filme, a gente explica um filme mais pesado, a pessoa diz, nossa, mas tu gosta de assistir essas coisas. Não, pessoal, não é gostar de assistir essas coisas. Desculpa, a gente estuda cinema, a gente trabalha... Então, a gente tem muita coisa que a gente assiste uma vez só. Não vamos assistir de novo, né? Não é uma função da tarde pra ver com a vovó e sabe, com a família, por favor, né? Pelo amor de Deus. E que por isso pode evocar uma crise e tal, em um caminho batalhano transgressor, para chegar a um cinema com obsessão por uma visualidade explícita e intolerável, que faria uma união entre o visceral e o intelectual. Porque é uma coisa louca, né? O Gaspar Noé, ele te faz pensar no exercício intelectual muito forte, porque eu tô assistindo maluquice através de exposições de coisas que são intoleráveis. Isso é uma referência muito forte que se encontra na obra do Georges Bataille, que é um filósofo francês tido como maldito. Continuando, a última referência aqui bacana de se pegar, que é a história do açougueiro, que é o Philippe Narron, especializado em comercializar carne de cavalo, que no ano de 1965 vive no subúrbio parisiense, olha só, de Porte de la Villette. Pois bem, é interessante constatar a forma que Georges Bataille, num texto sobre o abatedouro, né, o texto é sobre o local onde matam carnes e animais, é publicado numa revista chamada Document, número 6, de 1929, e nesse texto o Georges Bataille fala sobre um matadouro que fica na região de La Villette. Não é por acaso. Obviamente o Gaspar Noé teve contato com o texto do Bataille, e a ideia tanto do Gaspar Noé quanto do Bataille é lembrar a gente o seguinte, que aquilo que é execrável, as carniças, não só existe, como é fundamental para a nossa vida. Se você não tiver um abatedouro onde animais morrem, você não come carne, tá ligado? É assim que funciona. A pergunta então que fica é, qual é o lugar do execrável? É o subúrbio. E uma coisa muito interessante também que me chama a atenção, e de minha parte é um recado para os magistrados e os intelectuais, é uma coisa que o Gaspar Noé traduz muito bem. O lirismo, as grandes obras literárias, desde a psicologia, a filosofia, a sociologia, a gente consegue ver aplicado no mais ordinário e no mais comum possível, cara. Sim. Muito, só que tem que... eu me lembro muito disso porque tem muita gente com diploma que esquece disso, cara. Que é no dia a dia, nas relações humanas mais primitivas, que a gente vai ter isso posto em prática. Inclusive, o Gaspar Noé tanto concorda com o que o Juliano acabou de falar, né? O Juliano tá tão certo que tem vários enquadramentos do filme, do Sozinho contra Todos, onde o Gaspar Noé, ele tira de cena o olho, é só a boca, ou só um braço, só um ombro, só uma perna.
Tipo, porque a gente reconhece o ser humano a partir né, daquilo que torna humano, quando a gente vê a cabeça e o olho. A expressão tá no olho, né? Você consegue se expressar através do olhar, você se conecta com alguém através do olhar. Você tá me vendo agora, você me reconhece, né, aqui. Retirar o cérebro, que é a cabeça, e o olhar de cena, significa dizer o seguinte, sabe? A carne, a vida mesmo, ordinária, acordar cedo, pegar busão, chegar tarde. Isso é o mundo real. Isso é o mundo real, velho. Com certeza. E que nem o Gerando falou, porque eu sou, né, enfim, eu me pretendo como um acadêmico, tal, um pesquisador, e pra mim é um exercício diário de disso que o Gerando falou, tá ligado? Mano, é o livro, é o texto, mas não é só isso, né? Com certeza. Não é só, assim, de jeito nenhum, velho. A vida real é aqui, ó, tipo, sabe, bocejando, com sono, com fome, uma conta que tá atrasada, essas coisas, cara. A gente não pode deixar de ter essa conexão, né? Então não pode, velho. Concordo. Só pra complementar então, pessoal, fazer uma relação com o assunto da semana passada, que semana passada a gente falou sobre nacionalidades, né, nomes as nacionalidades e a relação com os nomes dos idiomas. Hoje então, vamos falar um pouco sobre alguns nomes de países. Quase sempre tu vai ver, alguns países são masculinos, outros femininos. Quase sempre tu vai ver eles acompanhados então com um artigo, tá? Isso é uma coisa que eu quero comentar, que muito no francês a gente já tem uma palavra, as palavras às vezes quando a gente procura no dicionário ou sei lá, no tradutor, a gente já vai ver elas acompanhadas com um artigo. E isso ajuda porque a gente já reconhece se a palavra é feminino ou masculino, porque muda, né? Tem palavras que no português é de um jeito, é de um gênero, e no francês muda, assim como no espanhol também muda, né? Carro é sempre o que eu me lembro, né? É voiture, né? Voiture é uma palavra masculina, né? Não, carro em português é masculino e em francês é feminino. Isso Voiture é feminino, né? Isso. A carro seria, né? Isso. Então vamos lá então. Começando então com o primeiro país que eu trouxe aqui em francês, La France. França. A gente tem La France, é feminino também, né? Próximo, l'Angleterre. Um detalhe, como Inglaterra começa com vogal, né, a gente pega esse artigo, corta a vogal fora e só bota o L com apóstrofe. E o nome disso é? L apóstrofe. A famosa liaison. E tu vai ter então os artigos divididos dessa maneira. Isso aí. Le, o, la, a e um terceiro que a gente chama de L apóstrofe, que é quando tu começa a próxima palavra com vogal. Aí, pra te saber se é masculino ou feminino, tu deve recorrer a um dicionário ou alguém que conheça pra te dizer, tá? Próximo, então, l'Italie. Itália. L'Espagne. Espanha. L'Allemagne. Alemanha. A Alemanha, né? La Pologne. Polônia. La Russie. Rússia. Exatamente. La Turquie. Turquia. Le Brésil. O Brasil. Brasil ou Bra? Não, Brasil. Brasil. É com E, né? Com E. Com acento ainda, né? Brasil. Le Japon. Japão. Le Japon. E por último, la Chine. China. Né? Então, trouxe aqui rapidinho. Como eu disse na semana passada, é um desafio conseguir relacionar temas tão pesados quanto a gente tratou nesses dois vídeos com algumas palavras em francês, né? Talvez eu ia ter que estar ensinando palavras pesadíssimas aqui, né? Do submundo, né? Do dicionário, né? Tá. Mas eu pensei, não, melhor não, até pra gente conseguir dar uma desopilada, né? Então, claro, existem obviamente centenas de outros países. A dica que eu dou é sempre, né? Procure no dicionário. O dicionário é o melhor amigo para quem está aprendendo um idioma, né? E maneiras de recorrer às pronúncias a gente acha, tanto em tradutores quanto na internet a gente acha também maneiras de conseguir entender como é que eles falam, né? Perfeito. É isso então, galera? É isso, senhoras e senhores. Não, é isso mesmo. Eu pensei que ia falar uma coisa e esqueci que ia falar. Beleza, então. Fiquem bem. Acessem nosso canal, a gente tá no YouTube, a gente tá no Instagram, a gente tá no Facebook, tá por todo canto aí, estamos recuperando nossa rotina com o Cine Sofia. Quando esse vídeo for ao ar, eu já vou ter saído das minhas férias, então eu vou estar mais ativo nas redes sociais também. Ano passado foi um ano pesadíssimo, eu precisei entrar em férias, assim, por questão de saúde mental, né, cara? Não só eu, né? Todo mundo. Eu não, mas mas eu tô bem, graças a Deus. E nos vemos na próxima semana. Fiquem bem e não morram. Valeu. Até.